você estaria pronto para morrer? Em paz? Não é uma pergunta fácil. E justamente por isso, quase ninguém tem coragem de encará-la de frente. A maioria vive como se a morte fosse uma visita improvável, e não uma certeza silenciosa, que pode surgir a qualquer momento. Mas e se eu te dissesse que, por séculos, existiu uma filosofia que preparava homens para encarar o fim sem desespero, que ensinava soldados a manterem a calma diante do impossível, a respirar fundo enquanto tudo ao redor desmoronava, e a morrer em silêncio? Não estamos falando de frases bonitas ou pensamentos positivos. Estamos falando de treinamento mental, de códigos de resistência emocional que não foram criados em tempos de paz, mas nas bordas do caos. Homens que sabiam que talvez não veriam o sol do dia seguinte, e mesmo assim, mantinham a mente em ordem, o coração firme e o espírito pronto. O que havia por trás disso? Que tipo de ensinamento era capaz de transformar o pavor da morte em lucidez? Fica comigo até o fim, porque o que você vai descobrir agora pode virar uma chave dentro de você. E se no lugar de evitar esse tema, você aprendesse com ele? E se fosse possível desenvolver a mesma força que esses soldados carregavam por dentro, mesmo vivendo no mundo moderno, mesmo sem nunca ter segurado uma espada? Essa jornada não é sobre romantizar o fim. É sobre aprender a não ser dominado pelo medo. Porque talvez a coragem real não esteja em sobreviver a tudo, mas em não se perder de si, nem mesmo diante do último suspiro. E o primeiro passo para entender essa força começa agora. Mas antes de seguir, respira um instante e sente o peso real dessa ideia. Viver de forma tão plena por dentro, que nem o fim te rouba a paz. Parece distante? Pode ser. Mas também pode ser o começo de uma transformação silenciosa, daquelas que ninguém vê por fora, mas muda tudo por dentro. Se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Talvez você já tenha passado por uma situação limite, ou talvez esteja apenas tentando construir essa calma por dentro, passo a passo. Compartilhar sua experiência pode ser justamente o que outra pessoa precisava ler hoje. E é isso que torna esse espaço tão vivo. A troca real entre pessoas que também estão tentando resistir, sem endurecer. E se sentiu que esse conteúdo conversou com algo dentro de você, clica em curtir. Parece simples, mas cada curtida ajuda essa mensagem a ir mais longe, a chegar em mais pessoas que também estão precisando desse tipo de força. E se quiser continuar nessa caminhada com a gente, porque sim, aqui é um caminho, não uma vitrine, se inscreva no canal. A sua presença aqui faz toda a diferença. Porque quando você participa, quando você compartilha, quando você permanece, esse canal deixa de ser só um vídeo e passa a ser um abrigo. Um ponto de encontro para quem está tentando se manter inteiro no meio do caos. Agora, respira fundo mais uma vez. Porque o que vem a seguir não é fácil. Mas pode ser a chave para resistir quando o mundo lá fora te empurrar até o limite. Mas nem sempre a da ameaça vem de fora. Às vezes, o que nos quebra é o que acontece por dentro. Quando um relacionamento chega ao fim e a solidão entra sem bater. Quando a falência destrói não só a conta bancária, mas também a autoestima. Quando uma doença muda a rotina, os planos e até a imagem que você tinha de si mesmo. Ou quando a humilhação pública expõe uma dor que você achava que estava escondida. São nesses momentos que o corpo ainda respira, mas a mente grita. E aí, não adianta ter força física. O que segura a alma de pé é o que foi construído em silêncio, lá dentro. O caos de hoje não vem com armas, mas com boletos vencidos, julgamentos rápidos, pressões invisíveis e crises emocionais que ninguém vê. E a maioria tenta sobreviver apenas reagindo, correndo, postando, se explicando. Só que quem vive assim, sempre no limite, vira refém de tudo o que acontece.
É por isso que certas filosofias não envelhecem, porque elas não servem apenas para tempos de guerra literal, mas para essa guerra emocional que a gente enfrenta agora, todos os dias. O treinamento interior que os antigos faziam para encarar a morte, hoje serve para encarar o abandono, a rejeição, o fracasso. O soldado de ontem precisava aprender a morrer em paz. O de hoje precisa aprender a viver sem se desmontar. E isso não se conquista com frases prontas. É um treino diário de presença, lucidez e autocontenção. É quando você aprende a não fazer escândalo com a dor, a atravessar as ruínas carregando dignidade, a não transformar todo o sofrimento em espetáculo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um tipo de força que quase ninguém valoriza, a de continuar caminhando mesmo quando ninguém está vendo. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Durante séculos, houve homens que enfrentaram guerras sem a ilusão de retorno. Sabiam que partir significava muitas vezes não voltar. Mas mesmo assim, iam preparados. Não apenas com armas, mas com ideias afiadas. Eram soldados estoicos. Homens treinados não só para obedecer comandos, mas para resistir ao medo, à dor, ao desespero. O campo de batalha, para eles, começava dentro. Antes mesmo de o inimigo aparecer, já haviam vencido a si mesmos. Marco Aurélio, imperador e guerreiro, escreveu sobre isso em meio às guerras, não para os outros, mas para si mesmo. Seu diário íntimo era um escudo invisível. Ele falava da morte como parte da equação, não como tragédia. Quem entende isso para de correr de fantasmas e começa a caminhar com os pés firmes, mesmo quando tudo parece ruir. E por que essa lógica atravessou séculos? Porque ela funciona. O sofrimento, segundo os estoicos, não é o que acontece com você, mas a forma como você reage a isso. Imagine entrar numa batalha sabendo que a dor vai chegar, e mesmo assim permanecer presente. Essa era a essência do código dos soldados estoicos. O preparo era mental, era emocional. Eles aprendiam, antes de tudo, que a vida não é sobre evitar a queda, mas sobre cair com dignidade. Mas isso é apenas o começo de algo mais profundo. Há uma força rara em quem aceita a realidade sem fugir, que não nega a morte, não evita a dor, mas encara cada uma como professora. Os soldados estoicos treinavam a mente com a mesma disciplina que treinavam o corpo. Eles sabiam que a mente, quando preparada, é a última fortaleza. Você pode perder tudo, reputação, dinheiro, até a própria saúde. Mas se sua mente não se entrega, você ainda está de pé. Essa era a ideia por trás do estoicismo em tempos de guerra. Um código silencioso de força interior, que ensinava homens comuns a se tornarem inquebráveis. E isso não dependia de sorte, nem de posição social. Era treino, era decisão. Era um estilo de vida que desafiava o desespero. E o vencia, não com violência, mas com lucidez. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. É aí que entra um dos aprendizados mais difíceis, mas também mais libertadores. Existe uma prática silenciosa, mas profundamente poderosa, que preparava homens para o pior cenário possível, sem que isso os quebrasse por dentro. Os estoicos a chamavam de premeditatio malorum. Não é um ritual sombrio, é um exercício mental. Antes de um confronto, de uma batalha ou de uma possível perda, o estoico se sentava e visualizava o que de pior poderia acontecer. Ele não fazia isso para sofrer antecipadamente, mas para fortalecer o espírito antes da dor real bater à porta. Era como se ele dissesse a si mesmo: tudo pode desmoronar, e mesmo assim eu continuarei de pé. Essa prática não era feita com dramatização ou pessimismo, mas com clareza. Eles entendiam que a dor, a perda e até a morte não são tragédias pessoais, são partes inevitáveis da vida. Quanto mais você nega isso, mais frágil você se torna. Quando você aceita, sem resignação, mas com consciência, algo muda por dentro.
a ansiedade perde a força, o medo diminui, e no lugar da aflição entra uma calma densa, quase inabalável. No mundo moderno, a gente faz o oposto. Evita pensar em perdas, finge que está tudo sob controle, vive com medo de tudo dar errado, e quando dá, colapsa. O estoicismo não ensina a não sentir, ele ensina a não se perder no que sente. Repetir mentalmente o que pode dar errado não te condena a isso, te prepara, te arma com uma força que ninguém vê, mas todos sentem. Porque quem está preparado internamente para o pior, carrega uma paz que não depende das circunstâncias. Essa visão pode parecer dura num primeiro momento, mas na verdade é libertadora. O desapego não é frieza, é maturidade emocional. É quando você entende que a segurança total é uma ilusão, que a estabilidade é frágil e que mesmo as pessoas que mais amamos podem nos ser tiradas a qualquer momento. Não para gerar medo, mas para gerar presença, para gerar valor real por aquilo que você tem hoje. O estoico vivia pronto para perder, mas não por pessimismo, por sabedoria. E talvez por isso mesmo, ele aproveitava com mais profundidade o que estava diante dele. Ele não estava sempre esperando o fim, mas também não era pego de surpresa. Essa filosofia cria um tipo raro de liberdade, a de quem já aceitou a impermanência, mas mesmo assim decide amar, se doar e caminhar com dignidade. Imagine o impacto disso numa situação limite. Um diagnóstico inesperado, uma falência repentina, uma traição brutal. O choque pode vir, mas o colapso não precisa acompanhar. Porque quando a mente já caminhou por esses terrenos, o coração não se assusta tanto ao pisar neles. Comenta aí, eu estou me treinando por dentro. A verdadeira coragem não começa no campo de batalha. Ela nasce antes, em silêncio, quando um homem aprende a olhar para dentro de si mesmo com brutal honestidade. Não se trata de se acostumar com o medo, mas de reconhecer que ele sempre estará ali, e que isso não precisa ser um problema. Os soldados estoicos sabiam que a única chance de não desmoronar diante do fim era fazer as pazes com ele muito antes de chegar. Eles não esperavam a morte, mas viviam como se ela estivesse sempre por perto, observando, testando, lembrando o que realmente importa. É por isso que a clareza era mais importante do que a valentia, porque quando você vive com clareza, você não corre atrás do que não pode controlar. Você não se destrói tentando evitar o inevitável. Você simplesmente se torna inteiro, presente, respirando, sentindo, decidindo sem pressa. Em tempos de execução pública, um homem treinado na filosofia conseguia manter o olhar fixo. Ele não implorava, ele aceitava, porque já tinha morrido por dentro, várias vezes, enquanto treinava sua mente. No caos moderno, não há lanças nem arenas, mas há rompimentos inesperados, diagnósticos irreversíveis, mensagens que encerram histórias inteiras em uma frase. Há dias em que tudo o que você construiu desmorona. Nessas horas, o estoicismo silencioso é mais necessário do que nunca. Não para te tornar frio, mas para impedir que você se quebre inteiro. Viver com clareza é saber o que vale a pena responder e o que deve ser deixado no silêncio. É manter a lucidez enquanto o mundo grita, mas tem uma camada ainda mais delicada nessa história. Porque no fundo, o que transforma alguém em um verdadeiro resistente não é o quanto ele suporta, é o quanto ele compreende. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Se você sentiu que isso tudo conversa com o que você está vivendo, tem uma coisa que eu preciso te contar, agora. Eu preparei um material complementar, direto ao ponto, que pode aprofundar ainda mais tudo o que a gente falou até aqui. É algo prático, sem enrolação, feito especialmente para quem quer aplicar esse tipo de clareza no meio do caos cotidiano. Tá no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E se fizer sentido para você, dá uma olhada.
Mas fica atento. Pode ser que eu tire do ar nos próximos dias, porque é algo que talvez nem todo mundo esteja pronto para acessar. Então, se for útil para você, aproveita enquanto ainda está disponível. Porque o que vem a seguir vai deixar tudo ainda mais claro. A verdadeira força nunca faz barulho. Ela acontece em silêncio, quando ninguém vê, no instante em que você decide que, mesmo que o mundo desabe lá fora, aqui dentro vai continuar de pé. O que os estoicos ensinaram, e que continua sendo uma das maiores armas da mente humana, é a separação entre o que depende de você e o que não depende. Isso parece simples, mas no meio de uma crise é exatamente o que diferencia alguém que quebra de alguém que atravessa. Quando tudo está desmoronando ao redor, é comum tentar controlar o caos, mudar o outro, refazer o passado, impedir o inevitável. Mas o que os estoicos treinavam era o oposto disso. Eles se perguntavam: o que disso tudo está realmente nas minhas mãos? E a resposta quase sempre vinha com brutalidade: quase nada. Mas havia uma única coisa que o mundo não podia tocar: a forma como você escolhe reagir. E isso é mais do que resistência, é liberdade. Porque quando você percebe que sua mente é o último bastião, a última fortaleza, você para de negociar sua paz com tudo o que acontece fora de você. Pode ser uma traição, uma perda, um escândalo, uma porta fechada, mas ali dentro, você não precisa reagir com o que esperam de você. Pode escolher manter a lucidez, pode escolher não se destruir. A força estoica não é sobre parecer forte. É sobre não perder a si mesmo quando o mundo espera que você desmorone. E isso exige um treino silencioso, repetido, quase invisível, dia após dia. Só que existe um ponto que quase ninguém percebe e ele muda tudo. Imagine o seguinte: você está em meio a uma tempestade emocional. Talvez uma humilhação que você nunca esperava. Talvez um erro seu que custou mais do que deveria. Talvez a perda de algo que parecia eterno. Tudo em volta te empurra para reagir no impulso. Gritar, acusar, fugir, se esconder. Mas e se, nesse exato momento, você se lembrasse de que há uma escolha? Uma pausa. Uma respiração. Um pensamento que diz: mesmo isso, eu posso atravessar. Ninguém tira isso de você. Não importa quantas vezes você tenha errado, quantas vergonhas tenha passado, quantas portas tenham se fechado. Existe um lugar silencioso dentro de você onde ainda há controle. Os estoicos chamavam isso de liberdade interior. E ela não depende de reconhecimento, de sucesso, de consolo ou de aplausos. Ela só depende da sua própria escolha. Escolher continuar inteiro, mesmo fragmentado. Escolher pensar antes de reagir. Escolher manter a dignidade mesmo quando ela parece fora de contexto. Isso não é passividade, é coragem. É uma coragem que não se veste de heroísmo, mas de firmeza silenciosa. Que não quer vencer o outro, mas vencer o que você tem de mais instável dentro de si. Comenta aí, tô nessa jornada também. Se isso ressoou com você de alguma forma. E agora, vamos seguir para um ponto ainda mais essencial. Você não precisa estar em um campo de batalha para ser testado. Hoje, basta viver. Basta tentar manter a calma no meio de uma discussão, quando tudo dentro de você grita por reação. Basta encarar uma rejeição inesperada sem cair em 1000 pedaços. As provas da vida moderna são invisíveis, mas não menos brutais. Elas não vêm com sangue, mas vêm com silêncio. Não deixam feridas no corpo, mas abrem fissuras na alma. Quem grita com você, quem tenta te humilhar, quem zomba dos seus limites, talvez nem saiba, mas está fazendo parte do seu treino. O estoico não espera que o mundo seja justo. Ele não exige que as pessoas mudem. Em vez disso, transforma cada provocação em peso de ferro. Cada crítica vira um exercício de musculação interna. Quando alguém te diminui, você tem 2 escolhas:
absorver o veneno ou transmutar aquilo em fortalecimento. E o segredo não está em fingir que não dói, mas em decidir que a dor não vai te controlar. Porque o controle não está na voz do outro, está no seu silêncio. Cada vez que você escuta uma provocação e não devolve no mesmo tom, você não está fugindo da briga, está vencendo uma batalha silenciosa. Porque o verdadeiro exército não é o que marcha em fileiras, é o que se forma dentro de quem escolhe não reagir por impulso. E esse exército invisível está em todos os lugares. No pai que respira fundo antes de gritar com o filho, na mulher que engole o orgulho para não repetir a dor que recebeu, no jovem que cala para não perpetuar o ódio. Esses são os soldados modernos. Agora, mudando de perspectiva, pensa bem. Quantas vezes por semana você se sente provocado, testado, desafiado a sair de si? Esses testes, que parecem injustos, podem ser exatamente o que você precisa para desenvolver uma força que não pode ser arrancada de você. E essa força é silenciosa, discreta, mas te dá algo que ninguém mais pode dar: solidez. Não é sobre se calar para agradar, é sobre escolher o que merece sua resposta e o que não merece sequer seu desgaste. E se isso te incomoda, talvez aí esteja o seu ponto de crescimento. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Porque a próxima ideia talvez te confronte ainda mais e, ao mesmo tempo, te liberte. Existe uma força que não faz barulho, mas transforma completamente o que toca. Uma escolha invisível feita em segundos que pode mudar não só o rumo de uma conversa, mas o rumo da própria vida. Estou falando do silêncio. Mas não esse silêncio passivo, de quem se cala por medo ou insegurança. Estou falando do silêncio consciente, o silêncio escolhido. Aquele que nasce de dentro, quando alguém te provoca, te expõe, te desafia, e você, mesmo podendo reagir, simplesmente não cede. Esse tipo de silêncio parece fraqueza para muita gente, mas só parece. Porque, na verdade, é uma das expressões mais profundas de domínio próprio. Imagine um campo de batalha onde o inimigo lança insultos em vez de flechas. Gritam, provocam, fazem de tudo para te tirar do eixo. A maioria responde no impulso. Mas o estoico, não. Ele observa, respira e escolhe a resposta que não te compromete sua paz. E às vezes, escolhe nem responder. Porque o que vem de fora não merece sempre eco dentro. O silêncio se torna, então, uma espada, não para atacar, mas para cortar o ciclo da reação automática. O grito que vem para no peito, a raiva que sobe, não transborda. O gesto de defesa, adiado. E nesse espaço entre o estímulo e a resposta, nasce o controle. É ali que o estoicismo se mostra mais atual do que nunca. Porque hoje, em meio a redes sociais que exigem respostas instantâneas, onde tudo vira debate, onde a imagem de força é medida por quem grita mais alto, escolher o silêncio é um ato revolucionário. E aqui entra algo importante. O silêncio que preserva você também pode educar o outro. Às vezes, quando você não responde, você mostra sem dizer que não se deixa arrastar, que não joga o mesmo jogo, que não precisa vencer a discussão, porque já venceu por dentro. E isso causa desconforto em quem esperava o caos. O silêncio maduro, estratégico, é desconcertante. Porque ele deixa no ar uma pergunta que ninguém consegue responder. Se ele não reagiu, é porque sabe algo que eu não sei. Agora, se isso conversa com o que você já viveu, talvez você tenha percebido uma coisa. O silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença de consciência. Ele exige força, exige treino, exige um tipo de coragem que não se aprende de um dia para o outro. Mas uma vez cultivado, vira escudo, vira filtro, vira proteção contra tudo que quer te deformar. Se você chegou até aqui, comenta aí. Meu silêncio é escolha. Porque a jornada ainda não terminou.
E o que vem agora talvez mude o modo como você encara até mesmo os dias mais difíceis. Tem gente que confunde frieza com força. Acha que para resistir é preciso desligar o coração. Mas isso não tem nada a ver com estoicismo. O verdadeiro estoico não é aquele que finge que não sente. É aquele que sente tudo, mas não se deixa desabar. Ele passa pela dor, sim. Ele conhece o medo, o luto, a perda, a angústia, como qualquer ser humano. Mas ele aprendeu a não transformar isso em prisão. Porque o estoicismo não é um escudo de pedra, é uma coluna por dentro, invisível, mas firme. Uma âncora em meio ao caos. E isso muda tudo. Porque hoje, talvez mais do que nunca, a gente é pressionado a ter reações imediatas. Se alguém te ofende, você tem que rebater. Se algo te fere, tem que mostrar dor. Se sente tristeza, tem que postar. Mas o estoico não nega o que sente. Ele só não expõe de qualquer forma. Ele respeita a dor como parte da existência, não como identidade. E é aí que mora a diferença. Enquanto muita gente se define pela ferida, o estoico aprende com ela. Enquanto o badito, o mundo corre para anestesiar, ele respira, permanece. Essa é uma das maiores sabedorias que você pode cultivar. Permitir-se sentir, sem se perder. Porque sim, você pode chorar, mas sem se quebrar por dentro. Pode ter medo e ainda assim seguir em frente. Pode estar cansado e mesmo assim manter o foco. O estoico moderno não é um robô. Ele é alguém que carrega rachaduras, cicatrizes, histórias que doem, mas não se vitimiza. Ele transforma tudo isso em material de construção interna. E talvez seja isso que mais assusta o mundo lá fora. Alguém que sente tudo, mas não precisa provar nada. Que é capaz de enfrentar dores imensas, em silêncio. Que não precisa se justificar. Que não precisa ser entendido. Que aprendeu que, às vezes, a maior demonstração de força não está em gritar por socorro, mas em respirar fundo e continuar caminhando, mesmo sem plateia, mesmo sem garantias, mesmo sangrando por dentro. E é por isso que o estoicismo continua tão vivo, porque ele fala de algo que todo mundo vive, mas nem todo mundo sabe nomear. O desafio de não ser engolido pela própria dor, de ser humano sem perder o eixo, de sentir sem se afundar, de existir com presença, mesmo quando tudo dentro parece ausente. Agora eu quero expandir ainda mais esse olhar, porque tem algo fundamental que completa esse raciocínio. Mas, antes, me conta nos comentários se isso ressoou com você. Escreve aí: eu não me deixo afundar, porque só quem sente tudo e ainda permanece, entende o que isso significa. Tem gente que passa a vida esperando vencer por fora. Sonha com o reconhecimento, a conquista, o respeito, como se tudo isso fosse suficiente para preencher o que falta por dentro. Mas tem momentos em que o mundo desaba. E aí não importa o quanto você acumulou, o quanto lutou, ou quantas pessoas te aplaudiam. O que importa é se você consegue ficar inteiro enquanto tudo à sua volta vira ruína. Essa é a vitória silenciosa que pouca gente vê, mas é a única que realmente transforma. Porque no fundo, você sabe. Não adianta vencer debates se você vive em guerra interna. Não adianta parecer forte se qualquer crítica te desmonta. O soldado estoico não era o mais rápido, o mais alto ou o mais musculoso. Ele era o mais estável. O que não reagia no grito. O que não implorava por validação. O que não precisava vencer ninguém para saber quem era. Ele se tornava inquebrável. Não por fora, mas no que mais importa, no que sustenta quem ele é, quando tudo desaba. E talvez esse seja o maior código que você pode carregar hoje. Não para se isolar, não para se blindar, mas para não se perder. Num mundo que celebra explosões emocionais, respostas afiadas e vitórias instantâneas, há algo profundamente corajoso em ser alguém que permanece calmo,
que escolhe o autocontrole, mesmo com a raiva fervendo, que decide agir com lucidez, mesmo com o medo tentando dominar tudo, porque no fim das contas, viver também é uma batalha, só que é travada no silêncio dos seus próprios pensamentos, e não importa se ninguém percebe a sua luta, se ninguém vê o quanto custa manter a sanidade num mundo caótico. O estoico não age por plateia. Ele não precisa provar que está no controle, porque ele sabe, e isso basta. A verdadeira vitória não está em convencer os outros de que você é forte. Está em não deixar que o caos destrua a sua essência. Está em atravessar as dores da vida, sem virar um reflexo delas. Está em ser alguém que, mesmo diante da injustiça, da solidão ou do cansaço extremo, continua inteiro. E é por isso que essa filosofia não envelhece. Porque enquanto o mundo gira cada vez mais rápido, ela te ensina a andar devagar por dentro, a respirar, a observar, a não se afogar em cada emoção que aparece. Você não precisa se fechar, mas também não precisa ser arrastado. Há um ponto de firmeza no meio do abismo, e é ali que o estoico mora, em silêncio, sem gritar, sem implorar, sem fugir, apenas resistindo, porque ele entendeu que quando tudo se quebra, o que permanece é o que realmente importa. E agora me diz com sinceridade, se tudo desabasse hoje, quem você seria no meio dos escombros? Comenta aí. Eu quero sair inteiro, porque às vezes essa frase já é o começo de uma nova forma de existir. Se você chegou até aqui, talvez porque essa conversa tenha tocado em algo que estava aí dentro, quieto, mas pedindo atenção. E se foi assim, então esse canal também é para você. Porque a gente vai continuar mergulhando nesse tipo de reflexão, com calma, com profundidade, com verdade. Então, se fizer sentido, se inscreva aqui para não perder os próximos. E me diz nos comentários que você ficou até o fim. Escreve assim: eu treino por dentro. É essa frase que conecta quem está nessa mesma jornada, silenciosa, mas firme. E se esse vídeo te acompanhou bem até aqui, deixa o like. Isso mostra para mim e para o YouTube que esse conteúdo tem valor e ajuda a manter essa troca viva do jeito que ela merece ser. Tem um vídeo aqui do lado que complementa exatamente o que a gente falou hoje. Clica e continua comigo por lá. Tem mais coisa que pode virar chave aí dentro.